Oi, gente! Renata Kelly na área. Então, hoje nós vamos falar sobre vogal, temática e tema. Então, já para começar o assunto muito bem, nós vamos começar logo com um exemplo para você lembrar desse tema e dessa temática, né? Então, a gente vai escrever aqui o verbo conjugado renovamos. Vamos lá. Vou escrever aqui para você conseguir visualizar muito bem. Nós temos aqui, ó, o verbo conjugado renovamos, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, o radical 9, o radical 9. Se você não sabe identificar o radical, tem aqui no canal um vídeo explicando sobre esse tema, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição. Aí a gente tem aqui o radical 9, que é o N, o O e o V, tá? Nós vamos também ter a desinência número pessoal, que é o quê? O MOS. Aqui, ó. Aí nós vamos ter a desinência número pessoal, que é o MOS. E nós vamos ter o quê? O prefixo re, tá? Nós vamos ter o prefixo re, tá? Então, tudo bem. Cada pedacinho aqui, gente, ele vai ter uma função na palavra. Ele vai fazer parte da estrutura. O que é estrutura, gente? É aquilo, pensa na estrutura de uma casa, né? Aí você tem lá, para quem entende de obras, ou até quem mesmo viu, né? Às vezes não entende tanto, sabe? Quando você vê uma construção de um prédio, você vê lá as sapatos, né? Quando eles constroem aquelas sapatas, a base, né, daquela construção bem fundo, quanto maior a construção, mais alta, eles têm que construir mais fundo, né, para baixo, para ter aquela base. E aí você vai ter o quê? As colunas, você vai ter a estrutura ali daquela construção. Então, a mesma coisa, gente, vale para as palavras. A palavra, ela tem a sua estrutura. E cada pedacinho dessa estrutura, ela não está ali aleatoriamente. Ela tem uma função, né? Ela exerce ali uma função por fazer parte dessa palavra, tá? Então, aí você vai falar assim, tudo bem, nós temos aqui o 9, que é o radical, nós temos o MOS, que é a desinência número pessoal, a desinência modo temporal, que é o VAR, né? E nós temos o prefixo re. Tudo bem. Mas ficou faltando aí, Renata, e o a? E o a? E esse a aqui? Qual é a função dele, já que todos os pedacinhos eles têm aí uma função dentro da palavra? Então, é isso que nós vamos falar. Antes, né, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever para que eu possa cada vez mais, né, você se inscrevendo no canal vai crescer, eu vou conseguir me dedicar cada vez mais a preparar uma aula de qualidade para você, assim, detalhada. A gente precisa, gente, nos concursos estão caindo, assim, detalhes da base do ensino. E é verdade que você, às vezes, acha que você não precisa estudar muito português, você acha que sabe. E tem muitos alunos que focam nas específicas e deixam o português mais de lado e chega lá, justamente escorrega no português. Para isso não acontecer com você, se inscreva no canal, vou estar sempre passando as minúcias, os detalhes. Vamos fazer um vídeo só com resolução de questões para te ajudar a sua caminhada. Então se inscreva, curte, comenta aí que isso ajuda o crescimento do canal e aí mais pessoas também vão poder ser abençoadas, né? E toda vez que a gente propaga o bem volta para a gente também, tá? Então, gente, a letra A, nesse caso, gente, ela também é encontrada, sabe em qual palavra? Aqui, ó, vou botar aqui para vocês poderem vislumbrar muito bem. Ela também é encontrada na palavra, no verbo fumar. Por quê, gente? A gente vai ter a marca do infinitivo, que é o R. O que é o infinitivo? É quando o verbo ele está sem conjugar, tá? É o verbo puro, sem conjugar, vamos dizer assim, de uma forma bem simples para você entender. É o verbo sem conjugar. Então a gente tem aqui
a marca do infinitivo, que é o R, tá? Nós temos o fum, que é o radical, que se você for pegar várias palavrinhas que são derivadas dessa palavra aqui, vai se repetir essas 3 letrinhas. Então, quando a gente vê elas se repetirem, a gente tem o quê? O radical, tá? Que é aquelas letrinhas que se repetem em todas, que têm a mesma base. Tá, e aí nós vamos ter sobrando o quê? Esse A aqui. Esse A aqui. Esse A aqui também, vai ter a mesma função que tem lá no verbo renovar, que e também vai ter, além do mesmo nome, vai ter a mesma função, que é de quê? De marcar e de qual conjugação essa palavra é. Que no caso aqui, gente, essa palavra é de primeira conjugação. Este verbo é de primeira conjugação, assim como o verbo renovar também. Renovamos, não é isso que a gente deu o exemplo? Então, ele tem essa letrinha aqui, que a gente chama de vogal temática, ela marca que o verbo é de primeira conjugação. Então, gente, como eu falei, tá? Fazendo só um adendo aqui, como eu falei, os concursos, eles estão cada vez mais cobrando as minúcias do português. Eles estão pegando lá nas bases. As bases, né? Ditongo, tritongo, coisa que a gente aprendeu lá, sei lá, no primeiro, segundo ano, né? No início da vida escolar. E aí, como ele sabe que a gente deixa de lado esses conhecimentos, é isso que está sendo cobrado, está caindo nos concursos, tá? E se você precisa de um curso de português que vá te levar para aprovação, que vai te ensinar, que vai agregar para você na sua aprovação, não para ficar enrolando, não para você ficar tentando a vida inteira, que tenha técnicas de aprendizagem acelerada, memorização. Eu vou deixar aqui no link da descrição um curso que eu indico maravilhoso para que você consiga, tá? A sua tão sonhada aprovação. Tá bom, gente? Então, gente, são as mesmas. Ele indica que é de primeira conjugação, tá? Ele também aparece, por exemplo, gente, não só, a gente está falando sobre dois verbos que são de primeira conjugação, que é renovar e fumar. Mas a gente também tem, gente, a mesma vogal nos verbos de segunda conjugação, tá? Sendo que ao invés de ser o A, nós vamos ter, por exemplo, no de segunda conjugação, vai ser a letra E. Vamos lá, vamos dar o exemplo, que é para a gente poder conseguir entender, lembrar e não errar, porque isso com certeza, gente, pode cair no teu concurso. O verbo comer, tá? Então, a gente vai ter as letrinhas que sempre se repetem em todas as palavras que sejam derivadas dela, que é o C, o O e o M, com. Aí a gente vai ter o quê? Qual o nome disso? Isso, radical. Conseguiu ouvir daqui a sua resposta. Nós teremos aqui o radical. Muito bom. E aí, se lembra disso aqui? O que é isso aqui? Responde aí para mim. Isso aqui é a marca do infinitivo, que é o quê? Quando o verbo ele está sem ser conjugado. Então, a gente tem aqui o R, que é a marca do infinitivo. Tá, beleza. E esse é aqui, agora você já aprendeu. Esse é aqui é a vogal temática, que indica o quê? Esse é o nome dela. Mas qual é a função dela? Indicar que esse verbo é de segunda conjugação. Ele é um verbo de segunda conjugação, tá? Muito fácil. Agora, duvido você errar lá no seu concurso. Nunca mais, tá? Daí, quando a gente tem, gente, o radical e a vogal temática juntos, então, aí a gente vai ter uma coisa chamada tema. A gente não falou sobre vogal temática, que é aquele que indica, no caso dos verbos, qual é a conjugação que aquele verbo pertence. Então, a gente vai sempre separar, tá? Qual é o radical? Tá, beleza. Qual é a marca do tempo e do número e da pessoa? Tá, separei. Agora, o que sobrou é o que? A vogal temática. Beleza, já entendi isso. Mas quando você tem, gente, a junção do radical mais a vogal temática, a gente vai ter o quê? O tema, tá? A gente vai ter o tema, ó. Vamos pegar aqui o verbo amar. Vou colocar aqui para você poder olhar, né, a palavra amar. A palavra
simples, né, conhecida, que para você poder entender bem, né, o exemplo que eu vou te dar agora, tá? Aí a gente vai, você já aprendeu a identificar o radical, né? Você vai pegar aqui, ó, o radical, que é aquele que as letrinhas que vão sempre se repetir. Vai pegar o radical, esse é o radical, não é isso? Qual que é a marca de número, pessoa? A gente tem aqui a marca, ele não tem número e pessoa, ele está sem ser conjugado. Mas hoje nós temos aqui a marca do infinitivo, que é quando o verbo ele está sem conjugar. Você também, toda hora falando isso no vídeo, você já decorou isso, tá? E e o que sobrou é o quê? Você também já aprendeu. Isso aqui é o quê? A vogal temática, não é isso? Que indica o quê? Vamos lá, responde aí. Isso, que é um verbo de primeira conjugação, né? Primeira conjugação. Tá, gente. Mas aí quando eu tenho o radical, que é o AM, né? E aí eu tenho a vogal temática, isso aqui me dá o tema. Isso aqui, ó, a vogal temática mais o radical mais a vogal temática vai me dar o tema da palavra. Isso pode cair no seu concurso, tá? Pode dar lá exemplo. A palavra ama, alternativa A. Tema, alternativa B. Aí vai dar lá várias coisas nada a ver, alternativas nada a ver. E se você já sabe que a radical mais a vogal temática dá o tema, você já não vai ter dúvida e já vai marcar direto a alternativa correta. Tá, gente? Então a gente pega assim devagarinho, né? Vamos lá, bem tranquilos, para você poder entender, fazer um vídeo detalhado para você. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Renata, eu não entendi essa parte, eu vou explicar, eu faço um vídeo só explicando a sua dúvida, tá? Se você quer saber, a gente pode pegar as desinências uma por uma, né? Explicar para que você venha memorizar, porque tem caído os detalhes, é nisso que a gente tem que pegar. Mas eu preciso que você me dê esse feedback, tá? Que você me fale a sua dúvida para que eu possa fazer aí vídeos para te ajudar, tá bom, gente? Então, aqui eu me despeço, tá? E ó, não se esqueça, sonhe alto, tá? Não coloque limite para os seus sonhos. Um beijo e até a próxima.